Fala, galera do Direito Civil! É nós aqui de novo. Uma alegria dar aula para vocês. A gente aqui na Cultive. Meu nome é Ana. Sou responsável, sou prof aqui da cadeira de Direito Civil, abrindo mais uma aula maravilhosa do maravilhoso tema Direitos Reais. Adoro direitos reais, já falei para vocês, acho empolgante, faz parte do nosso cotidiano. Despenca em concurso, tem que saber. Tem jeito. Antes da gente começar nossa aula, tudo bem? Tudo certo? Preparado? Abre o Código Civil. Esqueceu. Vai lá na cozinha, pega uma água, pega o Código Civil, coloca tudo do ladinho igual eu aqui, ó, já monta a mesa pronta pra gente ter uma conversa. Hoje sobre a parte de posse em relação aos direitos reais, ok? Bora lá? Primeira parte da aula nós vamos falar sobre as teorias que justificam, as teorias que fundamentam a posse. Trouxe aqui para vocês as duas mais famosas e comentadas. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de Savigny e Ehring. Muito bem. Vamos começar pela teoria chamada teoria objetiva. A teoria objetiva da posse, ela teve um autor de extrema importância, que foi seu criador, e ainda extremamente seguido e ainda por cima utilizado pelo nosso Código Civil. Mas essa discussão é para daqui a pouco. Retornando em relação à teoria objetiva da posse, então constituída, elaborada por Ehring, a teoria objetiva da posse, ela demanda para a gente somente como requisito uma disposição física, a pessoa perto, a pessoa possuindo aquele objeto, aquele imóvel. Aqui como requisito nós só temos apenas um requisito, que é o elemento objetivo que se chama corpus. O corpus é agir como o proprietário fosse. Agir o possuidor como se fosse proprietário. Para Ehring, se existisse essa ação, somente isso era suficiente para a gente comprovar a posse daquela pessoa. Então imagina o seguinte, olha o problema, já fazendo uma crítica em relação à teoria objetiva. Estou eu passando na rua e encontro você na sua casa, uma banda de pagode tocando animadíssimo lá. Vem neném, neném, vem neném, neném. Animado porque passou no seu concurso, conseguiu o seu objetivo, fazendo um churrasco com uma galerinha, família reunida, pagodão tocando. Eu passo na frente da sua casa andando e falo, nossa, que legal, o pessoal aí todo reunido. Pergunto a você, naquele momento que você está dançando um Vem Neném, você está agindo como se proprietário fosse? Fazendo churrasco, recebendo seus convidados? Claro, com certeza. Mas pensa comigo, eu passando na frente desse imóvel, onde você lá está churrasqueando, eu sei se você é um possuidor ou eu sei se você é um proprietário? Na verdade, não. Não existe essa diferença em um primeiro momento dentro da teoria objetiva de Ehring. Também falava Ehring que essa posse, para existir a posse dentro da teoria objetiva, deveria ter alguma exploração econômica entre a pessoa e aquele bem. Você deveria estar plantando, criando gado, por exemplo, em relação a uma casa. Porém, após a teoria de Ehring, um novo autor que se chama Savigny, veio com uma outra proposta, uma visão bem diferente do que Ehring tinha em relação à posse. Savigny veio e elaborou, trouxe para nós a teoria subjetiva da posse. Como o próprio nome diz, extremamente importante, a parte subjetiva que existe entre a parte e a coisa, que existe entre a pessoa em relação àquela coisa, ou seja, a vontade, o ânimo da pessoa em relação àquela coisa. Traz pra gente o Savigny que temos dois elementos em relação à teoria subjetiva, dois requisitos para a posse ser confirmada. O primeiro requisito é o elemento subjetivo, como eu trouxe para vocês, que se chama animus domini. O animus domini é você ter a intenção
de ser dono. Veja como esse elemento subjetivo dentro da teoria do Savigny é de extrema importância. Você não está ali apenas para uma exploração econômica, como fundamentava Ehring na teoria objetiva. Por outro lado, completamente diferente, o Savigny diz que você tinha que ter a intenção de ser dono, vontade de ser dono. Lógico que é difícil a gente perceber isso nos casos concretos, mas até o final da aula eu vou comprovar que é uma teoria também muito utilizada dentro do Código Civil. Mas, do lado do elemento subjetivo, Savigny também coloca pra gente o elemento objetivo, pra gente ter posse dentro da teoria subjetiva. O elemento objetivo, também chamado por Savigny de corpus, é a questão da disponibilidade da coisa. Lembrem só que os direitos reais, eles são relações entre uma pessoa e uma coisa, que afasta aquele nosso conceito de obrigação, que é uma relação jurídica entre duas pessoas. Por isso, uma das características do direito real, que a gente não pode nunca deixar de ter em mente, é que estamos frente a uma relação direta entre pessoa e coisa. Quando o Savigny coloca pra gente que o corpus, ou seja, o elemento objetivo da sua teoria é a disponibilidade, é que o possuidor tem que ter aquele bem à sua disposição. Ele tem possibilidade de dispor daquela coisa, ok? Qual que o nosso Código Civil usa? Qual teoria? Teoria objetiva do Ehring ou a teoria subjetiva de Savigny que o nosso Código Civil adotou? Regra geral, o Código Civil adota a teoria objetiva de Ehring. Ou seja, não existe a necessidade de ter um elemento subjetivo de querer ser dono, de você querer ter a propriedade daquele bem que você está exercendo a posse. Porém, nós, no nosso Código Civil, utilizamos a teoria subjetiva do Savigny em um instituto de extrema importância hoje no nosso Código Civil, que se chama uso capião. Não é uso campeão, não. Uso capião. Brincadeira, gente, vamos lá. A uso capião é uma forma de aquisição de propriedade normalmente utilizada para adquirir propriedades, para adquirir bens imóveis, mas existe a uso capião também de bens móveis, que também a uso capião é matéria um pouquinho mais para frente dentro ainda desse grande bloco dos direitos reais, tá? Por que que o Código Civil se utiliza da teoria subjetiva de Savigny, ou seja, aquela que possui como requisito o animus domini, o elemento subjetivo dessa teoria, para a gente conseguir fundamentar o uso capião? Sabemos que a uso capião também prevista no nosso Código Civil, acho que é artigo 1238 e seguintes, se eu não me engano, depois dá uma olhada aí, fala o seguinte: é aquele que possuir por tantos anos sem oposição do seu proprietário. Quem está lá há algum tempo dentro de um imóvel, para falar da uso capião mais comum que nós temos, que é de bem imóvel, uma pessoa entra num imóvel, entra num lote, começa ali a trabalhar, tira sua subsistência, ali cria a sua família. Por que que ele tem ânimo de dono? Ele não tem nenhum contrato, nenhuma obrigação previamente fixada com o proprietário que diga, ó, você é simplesmente um locador, você está arrendando essa terra. Nós não estamos frente a um direito obrigacional. Não existe um direito obrigacional que justifique a posse daquele que está usucapindo aquele imóvel. Pelo contrário, o possuidor que quer adquirir o bem através do instituto da uso capião, nada tem a ver com o proprietário, normalmente, e ele está ali e tem vontade sim de ser proprietário. E essa vontade, esse ânimo de ser dono, tem requisito para comprovação, requisito para o deferimento da aquisição da propriedade pela uso capião. Certo? Então, regra geral, nosso Código Civil adota a teoria objetiva do Ehring, porém, quando estamos frente à forma de aquisição de propriedade uso capião, temos que usar a teoria subjetiva do Savigny. Ok? Ótimo. Como o Código Civil adota a teoria objetiva, temos que fazer um primeiro
antes da gente entrar na classificação da posse, quando a gente estava explicando o que é a teoria objetiva, quem é Yang, o que ele quis com isso, a gente falou que se você passa na frente daquele churrasquinho que você estava fazendo lá, quando você passou no seu concurso, eu não sei se você é possuidor ou se você é proprietário. Por isso, por esse problema de distinção, o Código Civil adotou uma classificação de extrema importância em relação à posse, que a gente chama de posse direta ou posse indireta, tá? A posse direta é aquela pessoa que tem contato físico com a coisa. Eu tenho a posse direta do meu Vademécum, eu tô com a posse direta da TV e da canetinha aqui do nosso... Como é o nome disso? Isso é o computadorzinho que eu tenho aqui e assim por diante. Só que também existe a posse indireta. A posse indireta é de exclusividade, é de uso exclusivo dos proprietários. Quem é proprietário tem posse indireta, pelo menos. Sabe por quê? Vamos voltar ao nosso exemplo de um contrato de locação. Eu, proprietário, loco para você um apartamento para você morar, para começar seus estudos aí em relação ao seu concurso. Ótimo. Pergunto a você, por eu ter alugado, por eu ter contraído uma obrigação de aluguel com você, ou seja, eu tenho que deixar você usar o meu imóvel, morar lá sem oposição, eu perdi a minha propriedade? Na verdade, não. Ou seja, quando eu cedo a posse direta para uma terceira pessoa, eu como proprietária ainda continuo tendo o direito de posse indireta. Por mais que eu não esteja ao lado dessa coisa, por mais que eu não tenha contato físico com essa coisa, isso não quer dizer que eu não sou proprietária. Por isso, essa primeira classificação de extrema importância de posse direta e posse indireta. Uso capião, teoria subjetiva. Já falei para vocês, tem que ter animus domini. Só para lembrar aí, vocês tomarem uma água, eu também. O que é animus domini? Aquela famosa vontade do possuidor de ser dono, de ser proprietário. Bora! Outra diferenciação que é importante a gente fazer é em relação a conceito de posse e a conceito de detenção. Abre o Código Civil, artigo 1198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Gente, se fosse para parar para falar de detenção e posse aqui, a gente podia conversar umas 3 horas, mas como eu só tenho 2 minutos, conversarei com vocês rapidamente. Olha só, a posse é aquela pessoa que exerce por si só, por sua vontade, a posse de algum bem, ok? É aquela relação jurídica exercida entre a pessoa diretamente em relação a um bem. A detenção, por sua vez, difere-se da posse, por quê? Na detenção, o detentor, aquele que tem contato físico com a coisa, ele está amando de terceiro, amando do diabo. Ele está ali porque terceiro instruiu ele a fazer alguma coisa em relação àquele bem. 2 exemplos fáceis. Primeiro, o motorista de ônibus. O motorista de ônibus, ele não tem posse daquele ônibus enquanto ele está dirigindo, levando um grupo para Foz do Iguaçu conhecer as cataratas. Não, ele foi contratado por uma empresa para fazer esse serviço. Se ele não está ali por ânimo próprio, ele não tem posse, mas sim ele tem detenção, principalmente porque ele está ali em nome a serviço de uma terceira pessoa. Segundo exemplo em relação à detenção é o caseiro, certo? O caseiro, por mais que ele more, por exemplo, dentro do mesmo terreno, numa chácara, cuidando do jardim e da casa, ele não tem posse daquele terreno, e sim mera detenção. Qual é a diferença? Qual é a diferença de eu falar que um tem posse e outro tem detenção, prof, na prática? Muito fácil. Não acabei de falar para vocês que para a gente ter a uso capião, eu tenho que ter a posse da coisa baseada na teoria subjetiva do Savini, ou seja, eu tenho que ter ânimo de dono? Pergunta a vocês, o motorista e o... Como é que é o nome disso que eu acabei de falar? Caseiro, Jesus amado, tava vindo chacreiro, é que não tá errado também. O motorista e o caseiro, eles têm direito de começar a contar o tempo de prescrição aquisitiva que a gente fala, ele tem possibilidade, ele tem direito de começar a contar o tempo para adquirir aquele bem
que está em sua posse, teoricamente, que está em sua detenção, na verdade, juridicamente correto agora, que está em sua posse para ele conseguir usucapi? Repito a minha pergunta, me perdi nos meus pensamentos. Respira, prof, devagar. Olha só, o caseiro que estava lá cuidando da casa, eu disse para vocês que ele não tem posse, que ele tem simplesmente uma detenção, uma vez que ele está cumprindo ordem de terceiros, ok? Minha pergunta é, o detentor, o caseiro, um motorista de ônibus que foi levar um grupo até Foz do Iguaçu e voltar, ele tem direito a usucapir esse imóvel? Veja, a princípio, não. Por quê? Porque ele não tem posse, ele tem a simples detenção. Se ele não tem posse, é porque ele não tem o tal do animus domini, ele não tem a vontade de ser dono, ele sabe que ele está ali por força de um contrato estipulado entre as partes previamente. Então não cabe, não existe a possibilidade de eu conseguir cumprir os requisitos da usucapião, principalmente que o primeiro deles é posse, mansa, pacífica e tranquila em todas as suas modalidades. Porém, eu não trouxe para vocês, eu esqueci, mas procurem aí naquele sitezinho de procura bem bom, que fala, um acordo, uma apelação, Tribunal de Justiça de São Paulo. Só tem uma no Brasil, mas é extremamente legal. Para quem gosta de direitos reais, é uma aula. Eles acabam por... um caseiro acaba por adquirir, através da usucapião, toda a propriedade do antigo proprietário. É um caso muito bacana, muito legal, um caso com peculiaridades muito distintas, mas tem uma jurisprudência aí, dá uma olhadinha. Principais classificações em relação à posse. Primeiro, quanto ao desdobramento. A posse pode ser direta ou indireta. Falei ou não falei disso há alguns minutinhos atrás? Vou repetir porque é de extrema importância, não pode esquecer. Posse direta é aquele que tem contato físico com a coisa, aquele que está lá agarrado, amarrado na coisa. O locatário, aquele que aluga, tem posse direta ou indireta? Posse direta, porque ele está em contato físico com a coisa, ok? E a posse indireta é aquela que o proprietário tem, que por mais que ele não esteja na posse direta, ou seja, por mais que ele não tenha contato físico com a coisa, ele ainda tem direito à posse indireta. Por quê? Porque ele abre mão de alguns dos seus direitos de proprietário para fazer um contrato de aluguel, por exemplo, passando o seu direito de uso ao locatário para poder morar lá, ok? Segunda classificação, quanto aos vícios em relação ao momento da posse. Os vícios, eles têm que ser vistos, eles têm que ser verificados se existe naquela posse ou não, quando a pessoa começa a exercer a posse, no momento que a posse começa a ser exercida. Dessa forma, nós temos dois tipos de posse, a posse justa e a posse injusta. Justo, prof. Posse. Como é que eu vou começar? Assim, ó. Sempre que não foi posse injusta, é porque tem uma posse justa, tá? Então, a gente vai aqui por eliminação. Se eu não tô frente a uma posse injusta, tenho certeza que temos uma posse justa, certo? Então, eu vou falar para vocês sobre a posse injusta no momento da aquisição daquela posse. Temos três possibilidades. A posse injusta pode ser violenta. Violenta pode ser através de atos violentos físicos que atentem contra a integridade física da pessoa, como também pode ser uma posse violenta moral, aquela que a pessoa xinga e etc. Existe uma violência na hora da aquisição da posse. Essa é a chamada posse injusta por violência. Segunda possibilidade, nós temos a posse clandestina. Clandestina, sabe o que eu lembro de clandestina? Olha que horror. Quando fala clandestino, me vem rato na cabeça, sabia? Sabe por quê? Porque clandestino é aquela coisa assim, ó, no escuro, que vai passando por baixo, no meio dos dutos, assim, você não vai vendo chegar. A clandestinidade, ela acontece normalmente à noite, ela acontece enganando, a pessoa se escondendo, se esvaindo assim, para a pessoa não ser pega. Por isso que eu acho que me lembra um pouquinho rato. Bom, a posse clandestina, ela acontece quando ela é adquirida dessa forma, através da clandestinidade, através de enganando alguém, se escondendo nas escuras e assim por diante. O último tipo de posse injusta que nós temos é a posse precária. Posse precária é aquela que era justa e se tornou injusta.
por alguma atitude do possuidor. O exemplo clássico que vocês vão ver, acho que praticamente todas as doutrinas aí, é o caso que você ia alugar um carro para passear no Nordeste durante 10 dias lá nas suas férias. Você aluga um carro conversível, lógico, para tomar um solzinho na cabeça, aquele vento, né, óculos escuro na cara, e você 10 dias depois se gostou tanto daquele carro que você acaba por não devolver. Você não devolve o carro no 11º, 12º, até um monte de dia você acaba ficando com ele. A partir do momento que cessa a sua posse justa, porque você alugou aquele carro, no 11º dia ela se transforma em posse injusta. Essa é a chamada posse precária. Interessante a gente colocar aqui para vocês que a posse, mesmo sendo adquirida de forma injusta através de violência, clandestinidade ou precariedade, que acabamos de ver no slide anterior, ela ainda pode ser defendida perante terceiros. A posse injusta, ela só pode ser... ela somente vai ser oponível em relação ao proprietário, aquele que foi injustamente retirado da sua posse. Em relação às demais pessoas, a posse será justa. Repetindo, quando uma posse é injusta, ela só é injusta em relação a uma terceira pessoa. Só aquela pessoa que sofreu a violência, a clandestinidade ou a precariedade daquela posse. Porém, em relação a todos os outros, essa posse, ela é como se ela fosse uma posse justa. Todos têm que respeitar a posse daquele possuidor, menos a pessoa que sofreu violência, a injustiça da posse no momento da sua aquisição por violência, clandestinidade ou precariedade. Vamos colocar isso no exemplo. A gente deu um exemplo agora do carro, né? Fui pra Bahia lá, aloquei um carro bem bacana, ia ficar 10 dias com ele, acabei ficando 11, 12, 13 e assim por diante. Olha só, todo mundo que vai me olhar na rua, eles têm o dever de respeito em relação àquela minha posse. A única pessoa que não tem é o cara lá da locadora do carro, o proprietário daquela empresa. Por quê? Em relação a ele, a minha posse é injusta, mas em relação aos demais, a minha posse deve ser considerada justa. Ainda em relação, falando mais um pouquinho ainda dos elementos da posse injusta, suas características. A posse injusta, ela pode ser convalidada. O que isso significa? A posse injusta se transformar em posse justa. A posse, mesmo que tenha sido adquirida através de violência, clandestinidade ou precariedade, ela, em um certo momento, surpresa, ela acaba se convalidando. Ela acaba sendo vista como agora uma posse justa. Pra gente entender isso, a gente vai ter que misturar o Código Civil, artigo 1028, com o Código de Processo Civil, também maravilhoso, no artigo 528, tá? CPC, né, de 2015, é claro. Os doutrinadores que vão para esse lado dizem que a convalidação da posse injusta acontece no dia seguinte que ela completa um ano. Ou seja, a partir do momento que a pessoa tenha adquirido a posse de forma injusta, independente da modalidade que tenha sido adquirida, através de violência, através da clandestinidade ou através da precariedade, se essa posse, ela vai ficar injusta, ela vai ser considerada injusta um ano. No dia seguinte, ou seja, um ano e mais um dia, essa posse injusta convalida-se e agora ela é vista como posse justa. Por isso que existe ainda uma classificação que eu vou falar para vocês já, que fala sobre posse nova e posse velha. A posse nova é aquela posse que tem até um ano, 364 dias, 365 dias. Se a posse fizer aniversário 366 dias, nós temos a posse velha, ou seja, um ano e mais um dia, ok? Terceira classificação, quanto à boa-fé. A posse, ela pode ser adquirida de boa-fé ou ela pode ser adquirida de má-fé. Começando pela boa-fé. A posse adquirida de boa-fé... Primeiro nós vamos fazer aqui uma diferenciação. Qual é a diferença entre boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva? Muito simples, resposta certa. A boa-fé objetiva é aquela que eu externo. Eu externo através de um contrato que eu tenho boa-fé,
a gente coloca função social no contrato. Essa boa-fé objetiva é aquela boa-fé que a pessoa externaliza no seu dia a dia, nas suas relações jurídicas. Por outro lado, a boa-fé subjetiva é aquilo que a pessoa pensa, está dentro da cabeça dela. Ela tem certeza que ela está se utilizando de uma boa-fé. Ela tem certeza que a sua posse é justa, por exemplo, e na verdade essa posse não é de boa-fé. A gente quer aqui, o que nos interessa em relação à posse não é a boa-fé objetiva, que rege negócios jurídicos, a relação obrigacional. Para a gente, dentro dos direitos reais, dentro da posse propriamente dita, o que nos interessa é a boa-fé subjetiva. É o que aquela pessoa pensa. Ela tem algum elemento, aconteceu alguma coisa que ela jura de pé junto que aquela posse que ela tem é dela, que ela tem a propriedade daquela coisa. Vou dar um exemplo para vocês, colocar isso dentro de um caso concreto. Imagine uma senhorinha que chega lá no sertão nordestino, não tem muita experiência de vida, chega um falcatrua para ela e fala o seguinte: senhorinha, tá afim de comprar um terreninho? Tem ali, tem um poço artesiano, ela fica toda feliz que tem água e tal. E esse cara vende para ela, através de um contrato de compra e venda particular, um pedacinho de terra, tá ok? Ela entra lá, constrói uma casinha de sapê. Lembrei da música. E fica lá e tá lá há 5 anos. De repente chega um cara, 5 anos depois, se apresenta como proprietário daquele pedaço de terra. Ela fala: não, meu senhor, eu comprei essa terra há 5 anos aí do seu João. Daí ele fala assim: mas o seu João não era proprietário. Dentro desses 5 anos, a nossa senhorinha que montou uma casinha de sapê naquele pedaço de terra, ela tinha ou não tinha certeza dentro dela? Ela tinha uma boa fé subjetiva de que sim, ela era possuidora legítima daquele pedaço de terra. Isso é boa fé subjetiva. Por outro lado, má fé, a gente sabe que existe um vício, ou seja, a posse de má fé, eu adquiri essa posse através de violência, bati em todo mundo, tirei a tapa lá de dentro do imóvel e resolvi aqui ficar. Eu sei que a minha atitude não foi certa e eu sei que existe um vício em relação a essa posse. Existe também mais uma classificação, que é a boa-fé fundada em justo título ou não. Você lembra do caso da senhorinha que eu falei para você agora há pouco? Que a senhorinha tinha lá um contrato de compra e venda assinado com o seu João, que disse ser proprietário do imóvel e vendeu para ela um pedacinho de terra. Essa posse dela é por justo título. O que é o justo título? O justo título nada mais é do que um pedaço de papel, uma comprovação de que a posse daquela pessoa é de boa fé. Ela tem aquela comprovação, ela tem um contrato de compra e venda que diz que aquela posse é dela, ok? Mesmo que esse título, mesmo que esse justo título não possua validade. No nosso caso da senhorinha aqui, ela comprou de um terceiro que não era proprietário. Quem não é proprietário pode vender as coisas dos outros? Não. Aquele contrato, a priori, a princípio, tem alguma nulidade? Tem. Por quê? Porque não é a parte legítima para efetuar a venda. Porém, por ser um justo título, por ela ter agido com boa fé subjetiva, esse justo título conta para ela. Tanto é que o artigo 1242, que traz pra gente a uso capião, ordinária, fala pra gente o seguinte, ó. No parágrafo único, tá? Será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente com base no registro... Ei, Ana Silvia, caput, gente, do 1242. Presta atenção, prof. Caput do artigo 1242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que continua incontestadamente com justo título e boa fé. No caso da senhorinha, ela tinha justo título? Tinha boa fé? Tem. Ela se enquadra perfeitamente aqui no artigo 1242. Se ela possuir por 10 anos aquele imóvel, ela o adquirirá através do Instituto da Uso Capião. Quarta classificação da posse quanto ao tempo da posse. Já falamos sobre isso hoje, só para revisar e ficar bem fresquinho na tua cabeça. A posse ela é nova quando ela tiver até 1 ano. 365 dias. A partir disso, a gente considera aquela posse como velha, ou seja, 1 ano mais 1 dia. Por que isso é importante? Principalmente para aqueles que acreditam, que são adeptos à doutrina,
que fundamenta a convalidação da posse injusta. Lembra? Acabamos de falar sobre isso, quando a posse injusta se transforma em posse justa. Quinta classificação da posse quanto aos seus efeitos. A posse em relação aos seus efeitos pode ser duas. Para começar, para variar, eu vou começar pelos final, que eu acho mais divertido. Os efeitos da posse em relação à posse ad uso capionem quer dizer que nessa posse tem animus domini. Se tem animus domini, eu tô frente à teoria subjetiva de Savigny. Se estou frente à teoria subjetiva de Savigny, eu tenho ânimo de dono, eu quero ser dono, é porque a gente pode, nesse caso, adquirir a propriedade pela uso capião. Segura essa ideia aí. Indo no quadrinho de cima, a gente tem a posse ad interdicta. Essa posse ad interdicta não tem ânimo de ser dônimo, não possui como característica sua o tal do animus domini, firmado na teoria subjetiva de justificação da posse, que a gente viu no comecinho da aula, que foi elaborada por Savigny. Gente, por que isso é importante? Se eu tiver uma posse ad interdicta, é porque eu não tenho possibilidade de aquisição de propriedade através da uso capião. Estamos frente a contrato de locação, onde o locatário sabe que não está fechando, que não está assinando um contrato de compra e venda. Então, quando eu celebro um contrato de locação, não posso dizer que o locatário tenha animus domini. Nesse caso do contrato de locação, estamos frente ao efeito da posse ad interdicto e não ad uso capionem. Acabou já. Ai, que rapidinho. Muito bom estar com vocês. Temos mais aulas sobre posse, depois a gente entra em propriedade. Não parem de assistir às nossas aulas. Espero que esteja cooperando aí com o teu estudo. Não esquece, meu nome é Ana, professora de Direito Civil aqui da Cultive. E eu vejo você na próxima. Beijo!